Oi, feras da turma Leão, professora Esther Gomes. Vamos revisar aqui mais um conteúdo, agora relacionado ainda sobre a questão morfológica. Então, o último vídeo foi sobre estrutura e formação de palavras, né? Um dos componentes das palavras. Vimos os processos formadores de palavras, derivação, composição e tudo mais. Como nós estamos vendo uma revisão, né? Cada semana a gente faz uma revisão sobre um conteúdo já ministrado anteriormente, a gente vai falar sobre as classes gramaticais de maneira bem reduzida, né? Bem simples, de maneira bem rápida, tá ok? Vamos passar pelas 10 classes agora. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Então, é importante pegar a apostila, a primeira apostila, e fazendo as ligações e tentando resumir tudo que já foi dado sobre as classes de palavras, tá ok? Morfologia é o estudo da forma. Então, dentro da língua portuguesa, todas as classes, todas as palavras estão divididas em uma das classes gramaticais. Cada classe gramatical, ela tem uma especificidade, tem uma função diferente, tem uma característica diferente. Todas as classes de palavras, tá ok? Então, dentro da nossa língua, todas as palavras estarão em uma dessas classes gramaticais que nós vamos listar agora, tá? A primeira classe é a classe dos substantivos, né? Substantivo é tudo aquilo que dá nome. Então, pode ser nome de pessoa, nome de lugar, nome de objetos, nome de sentimentos. Então, tudo aquilo que nomeia seres, sejam eles animados ou inanimados, tá ok? Sejam eles concretos, sejam eles abstratos. Qualquer nome que se refere a pessoas, a qualquer coisa, é da classe dos substantivos, tá ok? O substantivo é uma classe variável, porque ela vai se flexionar é variar, em gênero, número e grau, tá? Gênero, feminino e masculino, tá ok? Lembrando que na língua portuguesa, né, a desinência de gênero, né, para o feminino A e para o masculino O na maioria dos casos, tá? Em número, singular ou plural. Então, a gente tem substantivos que vão para o plural, que a marca desse plural vai ser pelo S. E flexão de grau, que vai ser o quê? Aumentativo, diminutivo. E quando não está nem no aumentativo ou nem no diminutivo, grau normal, tá? Então, a classe dos substantivos é essa. Seguindo, a gente tem o adjetivo. Adjetivo é uma classe que dá características. Características para quem? Para o substantivo. Então, tudo aquilo que for característica relacionada ao substantivo será um adjetivo, tá ok? Então, eu tenho menino, substantivo, pequeno, adjetivo, tá? Adjetivo também é uma classe variável, porque vai se flexionar em gênero, em número, em grau. Só que o grau do adjetivo a gente já viu que ele é diferente, porque ele pode ser comparativo ou o superlativo. O que é o grau comparativo? Eu vou comparar coisas, seres, tá? Então, pode ser de igualdade, superioridade ou de inferioridade, né? Então, ele é mais inteligente do que o seu irmão, tá ok? E a gente tem o grau superlativo, que eu não vou comparar, né, coisas, pessoas diretamente. Eu vou isolar um termo e vou exaltar ou rebaixar uma característica dele, tá ok? Então, essas duas formas. Eu posso falar, ele é o mais inteligente da turma. Então, eu não peguei ele, comparei com alguém em particular. Eu generalizei, peguei a turma e tirei o mais inteligente dela, tá ok? A gente tem, próxima classe, é a classe dos artigos. O artigo serve para quê? Determinar ou indeterminar um substantivo. Então, ele pode ser tanto definido quanto ou indefinido. E aí é a classe mais curtinha, né, que todo mundo sabe de cor, todos os artigos, tá? A, o, seu plural, para os artigos definidos, uma para o singular e o plural deles para os artigos indefinidos, tá ok? E aí eu posso dizer se eu tenho conhecimento do substantivo, né? É uma forma. Eu posso exaltar aquele substantivo, ele é o mais inteligente. E aí eu coloco esse o para dizer que ele é, né? Ou ele é o cara. Então eu vou exaltar uma característica desse substantivo,
tá ok? Outra classe é a classe dos numerais. O que a classe dos numerais faz? Ou vai ordenar, né? Primeiro, segundo, terceiro. Ou vai os cardinais, que são aqueles que vão determinar quantidade, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Eu posso multiplicar, né? O dobro, o triplo, por aí vai. Eu posso fazer uma fração, né? Metade, um terço, um quarto. Então, é a classe dos numerais, tá ok? Para dar quantidades, ordenar, fracionar ou multiplicar. Eu tenho a classe dos pronomes. Os pronomes são aqueles que podem substituir ou acompanhar um substantivo, um nome. Se ele vier acompanhando, ele é chamado de pronome adjetivo. Então, minhas amigas. Tenho amigas, mas eu quero especificar que amigas são essas, minhas. Ou eu posso apenas trocar um nome por um pronome, tá? Eu sou professora, eu quem? Esther. Então, troquei o meu nome pelo pronome eu. E aí nós temos como pronome substantivo, tá ok? São classes, né? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral e artigo. São classes variáveis porque tem essas flexões de gênero e de número, tá? Em alguns casos eu posso colocar o grau também. A última classe variável é a classe dos verbos. Os verbos são aquela classe que vai indicar o que é ação, estado, fenômeno da natureza, mudança de estado, estado continuado e por aí vai, estado permanente. E aí nós temos os verbos, que a flexão já vai variar um pouquinho, vai ter flexão de número, né, e pessoa. Então, a flexão de pessoa vai concordar com a dos pronomes, né, primeira, segunda e terceira, né, do singular e do plural para indicar um número. Essas são duas flexões para os verbos. Eu tenho flexão de modo e tempo, né? O tempo, que nós já sabemos, né? Presente, pretérito e futuro. Uma ação que está ocorrendo, uma ação que ocorrerá e uma ação já ocorrida, tá? E eu tenho o modo. O que seria o modo? O modo, certeza, indicativo, dúvida, a hipótese, que é o subjuntivo, e uma ordem, um conselho para o imperativo. Então, aí nós temos as subdivisões desses tempos, de acordo com cada modo especificado aí, tá ok? Então, são as flexões. A gente tem as desinências indicativas para cada uma dessas flexões, que aí nós já vimos lá sobre, quando nós vimos os verbos e as suas estruturas, tá ok? Então, aí nós vimos as 6 classes variáveis, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. São as classes que vão se flexionar em gênero, número, grau, modo, tempo e pessoa, tá ok? São as classes variáveis. As classes invariáveis, que são 4, né? Ao todo, nós formamos 10 classes de palavras. As classes invariáveis, a gente percebe que nós puxamos lá do substantivo, vamos fazendo a ligação com o substantivo. A próxima classe será a classe dos advérbios. O que a classe dos advérbios faz? Elas modificam o sentido do verbo. A gente tem os adjetivos modificando o sentido do substantivo. O advérbio principalmente modifica o sentido de um verbo, né? Então, vai dar uma circunstância da ação verbal. Tá? É uma classe invariável, então ela vai se manter sempre daquela forma, tá ok? Então, choveu muito. Esse muito modifica a ação de chover, indicando a intensidade dessa ação verbal, tá? Outra coisa que o advérbio ele pode fazer, ele pode modificar um adjetivo, né? Ela está muito cansada. Esse muito não está modificando o verbo estar, está modificando o adjetivo cansada. Então, ela está muito cansada. É uma forma de ocorrência do advérbio. Ele pode modificar outro advérbio também. Então, ele agiu muito rapidamente. Então, a intensidade do modo como ele agiu rapidamente. Então, a gente tem aí as 3 atuações para o advérbio, modificando o verbo, que é o principal, modificando um adjetivo ou modificando um outro advérbio. E o advérbio ele vai indicar circunstâncias da ação verbal. Então, aí a gente tem aquelas listas. A gente não precisa decorar, a gente precisa entender, né? Então, a gente tem advérbio de tempo, a gente tem advérbio de lugar, a gente tem advérbio de modo, de instrumento, de companhia, de meio,
de negação, de intensidade, de dúvida, de afirmação. Então, são vários tipos. Não é para ficar decorando os tipos de advérbios, é entender como eles ocorrem ali na frase, na oração, e saber identificar a circunstância que ele está indicando ali, tá ok? Próxima classe invariável é a classe da preposição. A preposição ela vai ligar dois termos, tá ok? Vai subordinar um termo ao outro. Então, por exemplo, e aí também não é para ficar decorando as preposições, é para entender como ela vai atuar, tá ok? Então, por exemplo, saia de determinado tecido, saia de seda. Então, é o material com que é feita a saia e por aí vai. Então, eu vou indicando, vai ter sempre essa ideia de um subordinado ao outro, do segundo que está ligado ao primeiro, subordinado pela preposição. Tá? A conjunção é outra classe invariável. Ela vai fazer ligações, e aí nós já vimos que pode ser uma ligação subordinada ou uma ligação coordenada. Então, vou coordenar ou subordinar termos ou orações. Então, termos são termos do mesmo sentido, né? Ou termos que vão estar subordinados. Um vai ser mais importante do que o outro. Então, eu coordeno ou eu subordino termos ou orações, tá ok? E aí nós temos várias conjunções subordinadas, conjunções coordenadas, de adição, de adversidade, de alternância. Eu tenho as orações, as conjunções adverbiais, substantivas, adjetivas, tudo isso já listado anteriormente. E a última classe gramatical é a classe das interjeições, que é a classe, né, mais tranquila, porque ela vai exprimir sentimentos, emoções, tá ok? Geralmente vai ser de acordo com aquilo que eu quero exprimir, se é de tristeza, se é de alegria, se é de espanto, se é de dúvida, tá ok? E aí eu vou utilizar essa classe que é a mais curtinha de todos, tá ok? Então, nós vamos fazer os exercícios relativos, qualquer coisa, né? A gente tem aí nossas aulas sempre presenciais voltando, e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá ok? Até a próxima aula e até logo.